Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos com as sessões do final dessa quinta-feira, a última sessão desse mês. Continuando com a nossa pauta, item 7878, relatoria da conselheira Paula, contribuinte S Motors, comércio e importação. Paula, por favor, relatório e voto. Bom, eu já vou direto para o voto, que está a página 5 do documento. Trata-se de recurso de ofício interposto com fulcro na portaria MF 63 de 2017, que estabelece o limite de 2,5 milhões para exoneração do crédito tributário procedido por decisão em primeira instância administrativa, sem a necessidade de revisão obrigatória em segunda instância. Como o valor do crédito exonerado foi de 2 milhões, mais de 2,5 milhões, né, 2.663.922 reais, ou seja, acima do valor de alçada, eu voto por conhecer do recurso de ofício. Observa-se que a conta da desculpa, aqui teve um errinho, foi lavrado auto de infração para cobrança de IRPJ e contribuição social, mais multa de ofício de 75%, aplicada conjuntamente com multa isolada de 50% e juros de mora em razão de suposta ausência de declaração e recolhimento do imposto incidentes sobre estimativas relativas ao ano calendário de 2004, aos quais o contribuinte estaria obrigado a antecipar pela opção da apuração anual do lucro real. O cálculo levou em consideração a DIPJ original da contribuinte, conforme se verifica da leitura do termo de verificação fiscal, que está a folha 110 do volume 1 desses autos. E aí eu trago as informações do TVF, tanto do IRPJ quanto da contribuição. A fiscalização que ensejou os lançamentos foi conduzida sob o amparo do MPF de final 160, dígito 4. Entendeu-se ter havido suposta dedução indevida da variação cambial passiva como despesa financeira na empresa Elivel Automotores Limitada, pertencente ao mesmo grupo econômico da autuada, considerando que o negócio jurídico que a justificava seria inexistente. Esse negócio, só para esclarecer, ele foi objeto de um outro processo administrativo, no qual se considerou que esse negócio era inexistente. E aí eu trago um trecho da decisão, que eu vou até destacar, que pelos esclarecimentos prestados pela empresa, conclui-se que não houve ingresso de treasury bills ou de divisas no país em 2004. Ademais, nos lançamentos contábeis, no razão analítico da Elivel, constata-se a informação sobre compra de T-bills junto a várias empresas do Grupo Caoa, conforme contratos. Destacamos aqui a informação da fiscalizada que, respondendo ao item 3 da intimação, ao qual solicitava a apresentação de documentos que comprovassem que os vendedores eram os reais titulares das T-bills alienadas, declarou que, conforme mencionado na introdução, a operação não foi concluída, logo não existe documentação. Embora operações dessa natureza sejam somente escriturais, não existem as cautelas dos títulos, assim como no Brasil. Existe, portanto, a admissão de que os contratos mencionados na escrituração da Elivel não existem. Por todo exposto, há que considerar-se a ocorrência como lançamento meramente contábil, sem reflexo no imposto de renda, não podendo ser aceita como despesa financeira variação cambial passiva no valor de R$ 16.052.905 informados no DIPJ de 2005. Contrariamente ao constatado em relação à empresa Elivel, que ensejou a glosa da dedução das despesas naquele processo, a fiscalização lavrou o auto de infração, objeto deste processo, sob o fundamento de ter havido a transferência de títulos lastreados em moeda estrangeira da empresa Elivel para a autuada, o que teria impactado o valor das estimativas de IRPJ e contribuição social do período em questão. Esclarece a contribuinte, contudo, em sua impugnação que, como demonstrado pelo sujeito passivo e acatado pela autoridade fiscal, os fatos se resumem ao seguinte. Eu vou só ler porque é a descrição da operação. As empresas integrantes do Grupo Caoa iniciaram um negócio para aquisição de treasury bills norte-americanos com o objetivo de garantir operação de crédito no exterior, emissão de carta de crédito para pagamento de mercadorias junto ao fornecedor estrangeiro. Antes de aperfeiçoado o negócio, os títulos foram contabilizados em cada empresa participante,
Paulinvel, S Motors, Hyundai e Caoa Montadora. Em seguida, foram transferidos para a empresa Elivel pelo mesmo valor de aquisição em troca de notas promissórias emitidas pelo senhor Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Este as emitiu para a integralização de suas cotas sociais na empresa Caoa Montadora, à época Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, assumindo dívida perante a referida empresa para pagamento em até 20 anos. Verificada a inviabilidade jurídica do negócio, as empresas do Grupo Caoa manifestaram-se pelo arrependimento do mesmo, que foi então desfeito, retornando as partes ao status quo ante mediante a devolução dos títulos. Assim, a empresa Elivel devolveu os títulos às demais empresas do Grupo Caoa, que, por sua vez, os devolveriam à instituição financeira estrangeira. Nesse interim, contudo, a empresa Elivel contabilizou variações cambiais passivas, declarando-as como despesas financeiras na DIPJ de 2005. Porém, de fato, nenhum ganho ou perda patrimonial ocorreu para a impugnante, ou qualquer das empresas envolvidas na operação, em face do desfazimento do negócio com retorno ao status quo ante. Mas não foi isso que foi considerado pela autoridade fiscal. Estranhamente, foi afastada a dedução das variações cambiais passivas na Elivel, ainda que não considerado o reposicionamento do saldo do tributo em razão de outros lançamentos também não constantes da DPJ original, mas foram considerados os supostos respectivos acréscimos patrimoniais nas outras empresas do Grupo Caoa, o que não ocorreu e é o argumento base para o presente lançamento. Pois bem, ao avaliar as avaliações do contribuinte, o julgador ACO verificou que, de fato, o lançamento efetuado contra a empresa Elivel Automotores em relação à dedução de despesas de variações cambiais dos tributos foi objeto do processo de número final 2009-9, julgado por esse Conselho Administrativo Fiscal, que, por meio do acórdão de final 375, decidiu que os negócios jurídicos com TBIOS realizados entre a Elivel Automotores Limitada e a Autuada não se efetivaram. Assim, se naquele caso a dedução de despesas financeiras referente a variações cambiais passivas atinente ao mesmo negócio jurídico foi indeferida por inexistência do negócio, então a exigência de tributo sobre a transferência desses títulos inexistentes, a autuada também não deve subsistir. Quanto a essa questão, entendo não haver reparos à decisão recorrida. Estando ambos processos vinculados por conexão, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º, do inciso 1, do anexo 2 do RICARF, e sendo a decisão já proferida aplicável ao presente processo, essa deve ser replicada no caso em tela. Tal orientação tem razão de ser. Por economia processual e para garantir maior segurança jurídica aos contribuintes em relação aos julgamentos proferidos por este Conselho, seria preferível que ambos os processos fossem reunidos para julgamento conjunto. Mas, como não foi possível, cabe apenas aplicar a decisão já prolatada anteriormente ao processo vinculado por conexão e, obviamente, amparado em própria conclusão da fiscalização. Mas, como se isso não bastasse, a decisão recorrida foi além. A turma julgadora procedeu com a análise de documentação apresentada pela contribuinte em sede de impugnação, conforme autoriza o artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 70235, cotejando as informações apresentadas na DIPJ original e na retificadora, como resultado, verificou que, no contexto factual, quanto ao IRPJ e contribuição social no comparativo entre a DIPJ original e a retificadora, na primeira ocorreram as apropriações das variações cambiais por receitas inexistentes antes reportadas, de R$ 3.010.680,59, sem quaisquer exclusões, exceto aquela mencionada no inciso 6 desse arrazoado às folhas 19, 20 e 30. Na DIPJ retificadora, além das apropriações como receitas dos valores de R$ 3.010.850,59 e de R$ 1.548.000, foram pleiteadas apenas uma exclusão além da equivalência patrimonial para efeitos do IRPJ no item 28, ficha 9A, folhas 292 e 293. Nessa última, item, na linha 303, item 17, etc., né? Sob a denominação outras exclusões, um montante de R$ 2.943.381, consentâneo com o valor passível de dedução por receita inexistente. Então, esse foi o trecho do acórdão. Adicionalmente,
a decisão recorrida reconheceu que também foi computada na apuração do lucro real do contribuinte a contrapartida do ajuste do investimento por aumento ou redução no valor do patrimônio líquido da investida em desacordo com o artigo 389 do Rio de 99. Conclui, diante da análise realizada, que o lançamento foi efetuado considerando-se uma base de cálculo inflada, dissociada do conceito de disponibilidade econômico-jurídica e sobre acréscimos patrimoniais não tributáveis, devendo, portanto, ser cancelado. Eu colo aí o trecho da decisão que fala isso. Assim, não havendo tributo a recolher, também não haveria base de cálculo para as multas aplicadas. Mas como tal matéria foi objeto de recurso de ofício, passemos a analisar a possibilidade de aplicação concomitante das multas, tal como lançadas no presente caso, se o entendimento anterior não for acolhido por esse conselho. Vocês querem julgar primeiro essa primeira parte, para depois julgar a multa? Acho que não há necessidade. Alguém quer se manifestar sobre isso? Vamos em frente. Eu acho que é uma prejudicial, né? Se a gente já matar o mérito aqui, presidente, é desnecessário discutir outro tema, né? Sim, mas por isso... É que é um recurso de ofício também, né? Mas eu acho assim, ó, dependendo dessa posição do colegiado no mérito aqui do processo... Já mata agora. A multa, no caso, vai embora por causa da súmula também, né? Tá bom, vamos olhar isso aqui, então. Pode se manifestar. Marco, quer falar alguma coisa? Eu estou olhando aqui, na realidade, a relatora, ela, mais ou menos, ela segue a mesma linha da decisão da DRJ, né? Só para... Basicamente, eu olhei os outros acordos aqui, que eles negam a dedução para o negócio inexistente, realmente se confirma a posição da relatora. No princípio, não tem muito... Não estou vendo nenhum motivo para discordar da relatora no primeiro momento aqui. Alguém mais quer falar? Esse caso de T-Bills aí foi muito famoso, né? Vamos lá. Então, proposta da relatora em relação a esse tópico. Paula. A proposta é negar provimento ao recurso de ofício, né? Marco. Acompanhe. Pagano. Acompanho. Evandro. Eu vou acompanhar pelas conclusões. Júnior. Com o relator. Iago. Com o relator. Luciano. Acompanhe a relatora, presidente. Me acompanho, eu não sei se o lançamento dessa operação sobreviveu. Não me lembro. Bom, o Marco está dizendo que é prejudicial o restante. Vocês entendem assim? A gente nem deveria mais constar no voto, Paulo. Não, sim, eu entendo. Eu trouxe porque, regimentalmente, a gente tem que trazer. Se tu deixar, apesar de ser a súmula 105, tu tece alguns comentários ali da não concomitância, né? Não, eu tirei. É porque você está vendo o voto antigo, tá, Marco? Tá bom. Então estou vendo também, porque estou vendo a mesma coisa. Não, é o que eu disse para vocês, que eu pus novo voto, revisado, lembra? Mas eu peguei lá agora, eu baixei agora e tá com esse voto aí também, com essa parte. Peguei da Não, pasta. é porque tem uma parte da 105, da súmula 105, que eu digo que ainda que não seja reconhecida a aplicação da súmula, foi como eu fiz em outros votos, porque eu já deixo... É melhor você parar por aí, porque eu vou discordar, outros vão discordar, então deixa por aí. Não tem discordância, não, porque eu só apliquei a súmula 105, porque ela é anterior à mudança legislativa. Eu não falo nada depois da... Mas antes de você chegar nessa súmula, você fez todo o histórico da súmula. Tem sim, tem discordância sim, porque você disse que é porque a gente entende que não se aplica mais a súmula e tem aqui no texto. Escreveu sim. Evandro, olha o voto novo, tá? Olha o Paulo, documento. De qualquer maneira... Aonde voto novo? Eu acabei de pegar essa pasta. Tá onde? Pasta T. Eu acabei de pegar na pasta T. Um de cada vez, gente. Ok, gente? Olha, o voto que eu tenho aqui também é a mesma situação que o Evandro falou. Tem toda uma dissertação sobre o problema da multa, da concomitância de multa. Vocês têm... Então, se vocês tiverem aí o item 17, nesse novo voto, ele está descrito assim: primeiramente, é importante destacar
que o disposto na súmula CARF 105 permanece inteiramente válido e em vigor, mesmo após a revisão recentemente conduzida por esse Conselho, da qual participaram ativamente tanto a Receita Federal e etc. Dito isso, é de se reconhecer que ultimamente tem surgido uma corrente nesse Conselho que acredita que houve uma alteração, apesar de, na opinião dessa conselheira, esse último argumento apresentado não merecer prosperar, cumpre salientar que, em caso, a alteração promovida na Lei nº 4.930 pela lei tal, não alcança o fato gerador da multa em discussão, vez que esse ocorreu no ano calendário 2004 e, portanto, a aplicação da súmula 105 é de observância obrigatória a essa turma de julgamento. Esse também foi o entendimento do julgador Acó, que entendeu pela aplicação da súmula CARF 105. Por fim, quanto à cobrança da CSL... Gente... Paulo, mas aqui no 19... Apesar de, na minha opinião, esse último argumento apresentado não merece prosperar, vírgula, eu não concordo com isso aqui. Eu também não. Você vota pelas conclusões, então, né? Aliás, essa parte vai sair do voto, porque a gente vai... Isso que eu quero perguntar para a relatora. Ela vai retirar toda essa parte da discussão da multa isolada, porque ela se tornou desnecessária. Não tem motivo de figurar aí, já acabou isso. Acabou. Então, o Evandro está votando pelas conclusões por causa disso, essa matéria vai ser tirada do voto, presumo, né? Então... Não sei, por enquanto está no voto. Gente, mas a gente não tem que trazer por regimentalmente essa parte? Mas agora você acabou. Gente, olha, então, minha sugestão, a gente vota pelas conclusões e deixa a Paulo fazer o voto do jeito que quiser. Eu também não estou concordando. Porque tá estranho isso, né, Paulo? Gente, peraí. Essa matéria aqui pelo regimento do CARF... Está prejudicada, é uma matéria que é prejudicada, é questão de separar, você está juntando tudo. Se a gente já votou o mérito lá, não já tem que entrar na questão da multa. Isso aí não tem mais necessidade, Paulo, não tem necessidade de figurar aqui. Dá licença um minuto. Não tem necessidade. Não, Paulo, presta atenção, não tem necessidade, o processo terminou no momento que nós negamos o provimento ao recurso. Mas desculpa, doutor Paulo. Primeiro eu estou dizendo, não, deixa eu só terminar. Primeiro eu estou dizendo que essa parte, ela tem que vir no voto para votar o regimental. Calma, deixa eu terminar. Mas como o Marco mesmo lembrou, e isso está bem destacado no voto, caso não se entenda assim, né, aí a gente tem que votar a multa, porque está no recurso de ofício. Então, a gente traz, como sempre, a gente sempre trouxe para fins regimentais. Muito bem, na hora de concluir, ele acaba que, como eu e o Marco já dissemos, eu não estou entendendo essa discussão de dizendo que a Paula vota do jeito que ela quer. Não, você está entendendo sim, essa parte não tem que figurar no voto. Você tem que dizer o seguinte, vou tirar, se você não tirar, eu vou votar pelas conclusões. Mas eu já falei isso, é isso que eu não estou entendendo. Você continua insistindo, se eu ler o item 17 e 18, leu tudo de novo. Você vai tirar ou não vai? Porque na hora que eu for assinar, eu vou ver isso. Mas tem que ver mesmo. Tá, então, você vai tirar, a partir do momento que nós negamos o provimento, acabou, nem se toca em assunto de multa. Você está fazendo Como eu disse anteriormente, esse trecho tem que constar para fins regimentais, ele não vai constar no voto final, porque nós já votamos para acabar com a autuação, então não tem por que julgar a multa aqui. Ok, então, Evandro, vai permanecer nas conclusões ou você vai deixar... vai permanecer pelas conclusões. Bonel, também voto pelas conclusões. Peraí, nós não votamos, não. Você não votou, não? Tem certeza? O Luciano já votou? Tem, Luciano. Então tá bom. Acho que o Pagano também não. Não votei, presidente. Não, você não. Júnior? Para relator. Tudo isso para falar isso? Agora relator? Então, relator. Iago? Eu fiquei na dúvida agora, o que está ficando aí? Essa parte final vai ficar ou não vai? Ela vai tirar essa parte final. Então eu estou com o relator. Luciano? Eu voto com a relatora, presidente. Eu também vou votar com a relatora e vou ter a certeza que ela vai fazer isso, eu não vou nem colocar pelas conclusões. Então, apenas o Evandro pelas conclusões. Julgamento encerrado, negado o provimento. Item seguinte, antes de eu fazer esses dois próximos que são meus, eu tenho que anotar esse resultado, eu vou passar para o item 82, que é do Marco. Veríssimo Lamas. Presidente, desculpe, só uma questão de ordem, só para esclarecimento, 79, que é do Iago, não foi julgado ainda.
Eu pulei o Iagro, desculpa, Iagro, eu achei que era o meu esse aqui. Então, aí, vamos fazer o 79 Iagro, depois fazemos o 82, depois eu faço os dois meus. No Iagro é o Ibirapuera Promoções. Vamos lá, Iagro. Nossa, só abrir o arquivo aqui. Deixa eu anotar esse resultado enquanto isso aqui. Posso começar, então? Sim, claro. Bom, trata de recurso, né, voluntário, condição da DRJ de São Paulo 1, né, relação ao imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. A ação decorreu de movimentação financeira incompatível com as receitas declaradas no ano calendário 2000, efetuadas em contas de depósito de instituições financeiras, no montante de 3 milhões, ao passo que as receitas declaradas no período na modalidade lucro presumido totalizaram 107 mil reais, conforme o termo de constatação de folhas. Consta ainda, no referido termo, que o sujeito passivo não apresentou justificativa para os depósitos e os livros de escrituração comercial, o livro caixa, de escrituração obrigatória, nos termos do artigo 527 do RIR, do então RIR 99, razão pela qual a apuração dos resultados se deu pela modalidade do lucro arbitrado, com base na receita conhecida e deduzida da receita declarada nos termos do artigo 530 e 532 do RIR. Sobre a receita omitida foi imposta a multa de 112,5% em razão do embaraço à fiscalização, pelo não atendimento de intimação durante o prazo de 5 meses, conforme o termo de embaraço fiscal de folha 107. Em impugnação, o sujeito passivo arguiu a ocorrência de decadência em dezembro de 2005, em razão de que os fatos geradores tenham ocorrido antes de dezembro de 2000, com base no artigo 150 do CTN, que a autoridade nacional somar a movimentação financeira para fins de determinação da base de cálculo do lançamento, e não foi considerado no lançamento o montante declarado e pago pelo contribuinte, em especial na DCTF, e que a fiscalização aplicou um percentual de 38,4% sobre a receita apuradas para fins de determinação da exigência do RPJ, sem observar os repasses e pagamentos de prêmios, que a exigência do RPJ-CCM daria um aso à tributação confiscatória. O sujeito passivo era obrigado a distribuir prêmios na ordem de 65%, no mínimo, e que costuma atingir a monta de 90% dos valores arrecadados, conforme previsto no artigo 105 do decreto 2574 de 1990, que regulamenta a lei Pelé. Que as cartelas e os créditos para as máquinas eram adquiridas mediante cheques que eram depositados nas contas bancárias da impugnante. Que o município de São Paulo, na lei que trata sobre imposto sobre serviços, né, reconheceu que nem toda a receita que circula na conta bancária da impugnante pode ser entendida como receita tributável. Que a atuação é nula, pois ofende o princípio da verdade material, ao não ter a fiscalização solicitada à empresa ou envio dos comprovantes de recolhimento dos tributos objetos da autuação, e que houve dupla penalização ao arbitrar o lucro e aplicar a alíquota de 75%. Que o artigo 3º da 9.618, em relação ao PIS e a COFINS, permite a exclusão da base de cálculo dos valores transferidos a terceiros, fato que, por não ter sido observado no lançamento, configuraria confisco. E o procedimento fiscal é nulo por ter sido efetuado com base na lei 10.174/2001, isto é, com base nas informações da então contribuição da CPMF, né, e que não poderia ser aplicado de forma retroativa para o ano calendário 2000. Bom, a DRJ negou o provimento à impugnação, segue aqui a ementa, né, e ela considerou que o prazo decadencial era do 173.1. Em recurso voluntário, né, a recorrente repisa os argumentos traduzidos na impugnação, em especial que o lançamento foi alcançado pela decadência, com base no 150, em razão de que houve pagamento antecipado e desconsiderado pela fiscalização. Insurge-se quanto à determinação da base de cálculo da exigência, que não observou os valores recolhidos e declarados em DCTF, que o artigo 42 da 930 possui antinomia com o artigo 5º da Lei Complementar 105, em razão de o fisco ter procedido à quebra do sigilo bancário e que não seria possível o arbitramento com base de cálculo presumido. Tece comentário sobre a impossibilidade de presunção de receitas com base em depósitos bancários e que, em relação ao PIS e COFINS, não foram excluídos os valores destinados a terceiros. Pugna pela nulidade do lançamento com base nas informações do CPMF e, para o ano de calendário 2000, ao final requer o provimento do recurso e o cancelamento da exigência. Bom, eu vou chamar a atenção aqui de vocês, aqui, que tem uma questão de tempestividade, como eu patinei naquela outra, eu vou pedir aos universitários, para o Marco, principalmente, para dar uma olhada. Tá? A recorrente alega que a ciência da
da decisão de primeira instância ocorreu em 5/2/2009, conforme o documento 3, anexo à peça recursal, que se refere à cópia de envelope objeto número RO, aqui está o número, né, que contém a seguinte informação manuscrita por autor não identificado. Está assim, a informação está assim, lido em 5/2, folha 588 e 589. Em razão disso, entende que o prazo final para a apresentação do recurso seria dia 9 de março de 2009. Não assiste razão à recorrente. A ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 30/1/2009, conforme aviso de recebimento da empresa de Correios e Telégrafos, relativo ao objeto registrado, o mesmo objeto, tá? Folhas 460 e verso, né? Portanto, o recurso voluntário apresentado em 5 de março de 2009, conforme carimbo de recepção aposto na primeira folha da peça recursal, número 467, é intempestivo e não deve ser conhecido nos termos do artigo 33 do decreto 7235. Então, presidente, nesse primeiro momento, pelo não conhecimento, tá? Bom, agora é olhar o processo, né? Não tem outro jeito. Eu olhei e já acompanho o relatório. Escuta, não tem feriado, nada dessas coisas no dia 5 de março, Semana Santa, Carnaval, sei lá. Carnaval não vai ter março. Oi? Carnaval não foi até março esse ano, hein? Eu não sei, pode ter ido, às vezes vai, pô. Não sei que ano é isso. 2009. Posso olhar aqui, peraí. Porque, veja bem, olhada, porque Carnaval são 4 dias sem funcionar a repartição, né? O que foi? A única possibilidade de 5 dias de diferença é um Carnaval, que estão 4 dias, mas eu estou perguntando porque não sei que ano é isso aí, dá uma olhada no calendário aí, né? Não, o Carnaval foi no dia 23 de fevereiro, não foi? Então tá fora. Então tá. Não tem como. Então, tá. E na verdade, assim, foi um manuscrito, foi feito no envelope, assim, eu acho que o sujeito foi dar uma... não sei, alguém fez isso aí para não ser responsabilizado dentro da empresa, acho. Com certeza foi isso mesmo. Mas do jeito que tá aí. Bom, Marco, todos acompanham? Alguém tem dúvida? Presidente, só para enfatizar o relator aí também, né, o despacho que foi encaminhado, às vezes o despacho que é encaminhado da unidade, na época, então tem uma memória mais presente das datas, o despacho que foi encaminhado ao CARF, que é de junho de 2009, ele já declara ali que está intempestivo, tá? Então a unidade lá, quando encaminhou para o CARF, já encaminhou isso. Tendo juntado o recurso voluntário, falei, as tais apresentado intempestivamente pelo contribuinte. Okay. Acho que não tem dúvida. Alguém discorda? Unânime não conhecer do recurso por intempestivo. Obrigado, Iago. Não precisou nem ao mérito, você escreveu corretamente, né? Mas tá certo. Não, fiz uma porrada. Guarda para a próxima. Marco, agora é você, 82, Veríssimo Lamas. Relatório e voto. Marco. Já estou abrindo aqui. Esse processo aqui, presidente, eu vou ser bem sucinto. É um processo sui generis, tá? Ele é um ILL, acho que é ILL mesmo. Ele foi feito o contribuinte entrou com um pedido na época de FII Social ILL. Isso lá em 99. Acho que é 2000. 98. É coisa muito antiga. Vou citar a minha memória do relatório aqui. Tá. O fato é o seguinte, o contribuinte entrou com o pedido lá em 98, 99, de ILL e FII Social, tributos que foram declarados inconstitucionais, parcialmente ou integralmente, lá nos recolhimentos dele de 89 até 93, desses tributos. Tá? E aí, o que aconteceu? A DRJ julgou e definiu dois, vamos ver se eu faço um resumo bem sucinto aqui. A DRJ julgou, na época, pela decisão de 2001 da DRJ, não existia a tese do 5+5, tá? E aí, então, a DRJ, com essa decisão de 2001, entendeu que era 5 anos e já estava prescrito. O pedido foi feito em 2000, aliás. São tributos de 92 a 93. 91, 92, 93.
Então, na realidade, o pedido do ILL, que é o que remanesceu nesses autos, já vou explicar por quê, era período que ele estava pedindo repetição é de 92 a 93, abril de 92 a março de 93. A DRJ, quando entrou, julgou a manifestação de conformidade dele, que ele apresentou lá, ele apresentou o pedido em 2000. A DRJ julgou, foi deferido, aí ele entrou com a manifestação de conformidade, aí a DRJ em 2001 julgou, denegou, dizendo que já tinha passado 5 anos. Aí o processo subiu para o CARF, e aí o CARF aqui, na época, julgou, que agora tinha o problema de que eram na época eram separados os conselhos de contribuinte. Um conselho tratava do FII Social e o outro de ILL. Tá? Então, o conselho, aí caiu primeiro no conselho que trataria que na época era o primeiro, o segundo, o terceiro conselho, o senhor deve ser melhor do que eu. E aí, então, caiu no conselho que ia julgar o FII Social. E aí, esse processo que julgou o FII Social, a parte do FII Social, foi até o final, foi até a Câmara Superior, na época tinha outro nome, até eu me lembro que eu olhei folha por folha aqui. E aí, então, a Câmara Superior decidiu dar provimento material, devendo retornar para a unidade, dando direito de 10 anos. Até porque nesse inteirinho aí mudou a legislação específica. Só que, quando chega lá na unidade, eles se esqueceram de julgar o ILL. Tá? O fato que não apartaram o processo, aí o processo subiu para, se não me engano, na época, para a terceira Câmara, do terceiro Conselho de Contribuintes, que era do FII Social. Foi julgado o FII Social até o recurso especial, que tinha outro nome na época. E aí a Câmara Superior, eu acho que está no relatório, que eu analiso bem esse detalhe. E aí a Câmara Superior aqui, da terceira Câmara, desceu para executar, deu provimento no material, 10 anos. Só que aí passou anos, e a unidade de origem lá, acho que depois de muitos anos, olha, tem um problema aqui na hora de executar. Está aqui, ó, fiz um resumo. Aí subiu na Câmara Superior, entrou um recurso extraordinário, aí na época tinha o despacho da Câmara Superior do Pleno, foi para o Pleno, chegou a ser julgado no Pleno esse FII Social. E aí, então, em 2012, o Pleno deu a decisão final e devolveu para a unidade. Só que em vez de mandar ele, porque seria o primeiro Conselho de Contribuintes, que é para tratar do ILL, devolveram para a unidade de origem. E aí não julgaram o ILL no CARF. Aí a unidade de origem, num despacho despacho das folhas 333 e 334, verificou que foi julgado só o FII Social, não foi julgado o ILL, e devolveu para o CARF. E aí, então, ele está subindo para julgar o ILL. Só que aqui se aproveita praticamente o mesmo entendimento do FII Social, tá? Da parte do prazo de repetição. O pedido foi 2000, tributos de 92 a 93, o Supremo já superou essa questão, já tem até a súmula. Então, nesse inteirinho aí, o assunto já ficou sacramentado. E aí, então, só o único problema, já vou lá para o final do voto. Aí eu faço aquela análise do ILL, que tem que ter no contrato social a questão da destinação do lucro, né? E aí, então, eu vou lá no final da folha 5, para verificar a destinação do lucro líquido e determinar o afastamento do artigo 35 da Lei 773 e indispensável reexame do acervo probatório dos autos e das cláusulas contratuais. Compulsando os autos, eu tentei resolver em definitivo isso aqui. Há um contrato de sociedade de nome coletivo, tá? Folha 104 e 108, assinado em 1970, em que não há nenhuma menção à disponibilidade imediata econômica ou jurídica do lucro líquido apurado. Tá? A alteração posterior que consta nos autos de 1994, de 70 a 94, também não faz nenhuma menção. Contudo, não há com precisão se tais contratos, alterações ocorrem com o mesmo teor na vigência dos alegados pagamentos indevidos da LL. Eu fiquei em dúvida aqui, o que entendo que deve ser verificado com maior precisão.
Então, assim, os dois únicos contratos sociais, alterações que tem nos autos, é um feito em 1970, não tem numeração, e o outro feito em 1994. Só que os tributos aqui são de 92 a 93. A princípio, tem maiores motivos. Então, para verificar como é que está a disponibilidade, como é que foi acertado, até para cumprir o requisito do ILL, né, que ele tem que ter, o contribuinte tem o direito à repetição do débito, desde que o contrato social preveja que não... Agora, deixa eu me entender. A relatoria decidiu pela constitucionalidade, salvo quando o contrato social preveja a destinação do lucro líquido a outra finalidade que não a distribuição entre os sócios. Tá? Então, tem esse detalhe que tem que ver o contrato social se ele tem o direito ou não. Tá? Então, na realidade, de qualquer forma, o óbice legal original para a concessão do direito de creditório, 5 anos para o direito à repetição do débito, já está superado pela atual jurisprudência e legislação dos termos da súmula CARF 91. Aí eu faço a minha conclusão, tá? Considerando o anteriormente exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário no que tange a ILL, porque o oficial social já tem essa decisão lá, e é quase a mesma. Devendo ao processo retornar à unidade de origem para que seja analisado o mérito e liquidez do pedido, devendo, se for o caso, posteriormente, o processo seguir o trâmite de acordo com o decreto 7235, que rege o processo administrativo. Ou seja, verificar se o contrato vigente na época da repetição do débito, que é 92, 93, ele atende à decisão do STF, que tem disponibilidade ou não imediata do lucro para poder ter ou não direito à repetição. Ressalta-se que no que concerne ao oficial social, a decisão determinativa nos autos folhas tais e tais, acordo tal, pleno de sessão de 2002, similar teor. Não sei se me fiz muito claro aí. Ô, Marco, deixa eu perguntar, porque acho que o único que trabalhou com essa história fui eu aqui, né? Fim social e LL, etc e tal. O problema do contrato social, você não consegue saber se nesse contrato está prevista essa cláusula, né? Você tem que mandar para a DRF ver isso aí. A questão é o seguinte, presidente. O contrato de 1900... essa é a minha dúvida. Só tem 2 contratos. Eu folhei folha por folha dos autos, tá? Tem 2 contratos, alterações contratuais da empresa. Uma de 1970 e outra de 1994. Tá. E eles não têm numeração, esses contratos. Eu não sei se tem algum contrato, alteração contratual desse interregno, hein? No meio. Então, eu não me sinto 100% confiante para dizer que esse contrato de 1970, que seria o que vigeu lá em 92, 93, que é a época da repetição do débito do ILL, por esse contrato de 1970 ele já tem o direito. Tá? Não tem previsão de distribuição lá. Lá não tem previsão. Eu fico na dúvida se teria algum outro. Eu achei muito o interstício temporal muito longo, né? 24 anos, para dar definitivo isso aí. No mérito, você já deu o provimento, você já teria dado o provimento, você superou essa eventual decadência, prescrição, seja lá o que for. Agora, não seria mais condizente com essa decisão e baixar em diligência para que a DRF intime o contribuinte a juntar os contratos para voltar para analisar aqui? O que a DRF vai fazer lá, Marco? A DRF vai, no caso, né, ela vai dar provimento e verificar se primeiro ela vai já está superado a decisão original da DRJ e do despacho decisório, que era a questão dos 5 anos. Certo? É mais ou menos que nem aquelas outras questões. O motivo do despacho decisório e da decisão da DRJ é que ele não tem direito porque já tinha passado 5 anos do pedido. Não, tudo bem. Você deu provimento aqui, já superou tudo isso. Agora a DRF vai fazer o que lá? A DRJ, aí o que acontece? Se a DRF vai ter que intimar o contribuinte, na hora de executar, vai ter que verificar lá se o contribuinte tinha... Eu coloco isso no voto com mais detalhes lá. Mas tem que colocar no final, viu, Marco? Coloca no final, especialmente a apresentação de contratos sociais que demonstrem a não de caracterização de distribuição automática de lucro, conforme previsto. Eu vou aqui lá, a questão assim, então eu vou alterar o final lá, a disponibilidade econômica jurídica do sócio do lucro apurado na data do encerramento do período base. Então, isso, é só para chamar a atenção, porque como pouca gente conhece a matéria, porque de fato foi muito controversa, e de repente a DRF nem se dá conta disso, vai fazer cálculo e vai dar ou não vai dar o contribuinte, não atentando para o ponto principal, que é esse.
não pode ter distribuição automática. Tá? Bom, entenderam tudo aí? Todo mundo entendeu? Ou não entendeu? Se não entendeu, vai ficar difícil, porque a coisa é antiga, esse negócio aí. A decisão eu coloquei assim, Marco, para você ver aí, para os colegas entenderem como é que eu coloquei, para ver se estão de acordo ou não. Presumindo que vai por unanimidade. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário no que tange ao ILL, devendo o processo retornado à unidade de origem para que seja analisado o mérito e liquidez do pedido, considerando que o julgamento pertinente ao fim social similar a este, a adição terminativa nos autos florestais, acordo tal pleno de tal data, devendo posteriormente o processo seguir o trâmite previsto no decreto 70.235 PAF. É isso. Alguém discorda? Isso aí. Todos de acordo? Tá. Ok. Então, julgamento encerrado, provimento parcial. O Marcos só mexe no finalzinho, isso aí para... Pode deixar, presidente. Chamar a atenção de verificar se tem algum outro contrato nesse interstício aí. Isso, exatamente. Porque pelo contrato que existe, se não houve nenhum outro contrato, ele tem direito já a 100%, né? Perfeito. Bom, continuando então, agora os dois processos são meus. Sumiu minha pauta aqui, achei. Os itens 80 e 81. Já estão aí. É a mesma coisa. Um é IRPJ, os dois são IRPJ, mas praticamente a mesma matéria. Lendo um, estarei lendo o outro. Eu vou partir desse primeiro aí, que é o item 80, final 2008-21. Deixa eu achar o meu 2021. Fundação Senador José Hermílio de Moraes. Já conseguiram acessar? Tranquilo? Todo mundo? Então, vamos lá. Devo ler isso aqui, que não me lembro mais como foi isso. Recurso voluntário interposto pela contribuinte, decisão da DRJ de São Paulo, entendimento da DINF, porque é uma empresa também é a mesma coisa que nós vimos aqui, da minha relatoria, é uma entidade de previdência privada fechada. Não tinha limite de crédito, porque já tinha sido utilizado, inconformada a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade. É importante ler isso aqui, nas folhas 3. É uma entidade fechada de previdência privada, complementar. Aqui o assunto é diferente, é uma coisa diferente que a gente acho que nunca julgou aqui, não me lembro, tá? E ter apurado o crédito decorrente de pagamento a maior de RET. RET é Regime Especial de Tributação, relativo ao segundo trimestre de 2003, no montante histórico de R$149 mil. Que o crédito existe, não foi reconhecido por causa do cometimento de erro material no preenchimento das declarações. Ele optou pelo RET, tem que fazer isso na DPJ, tem que inserir essa informação lá na ficha adequada, ele fez. E quando ele faz essa informação, acontece o seguinte, ele adota o menor valor entre o resultado positivo auferido em cada trimestre calendário dos rendimentos e ganhos das provisões, reservas técnicas e fundos tributados pelo imposto de renda alíquota de 20% ou 12% sobre a contribuição normal vertida por sua patrocinadora. Ele faz uma opção, nós vamos ver isso lá na frente. No trimestre de referência, constou na DPJ a informação e apurou o montante devido e principal de 416. Todavia, recolheu em atraso um DARF com um montante de 561 mil. Logo, a existência do crédito está prevista, está confirmada, e pode ser facilmente observada por uma comparação entre os valores apresentados como devidos e os relativos ao RET, do segundo trimestre de 2013, e a guia de recolhimento. Diz o contribuinte entende que erros e equívocos não podem desnaturar a existência do seu direito, inclusive já procedeu o envio da CTF retificadora, retificou também o PEDCOM, cita a doutrina, etc. Submetida à apreciação da 8ª turma, foi prolatada a decisão negando o provimento e ratificando o despacho decisório da DINF, tendo entendido o colegiado de primeiro grau não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas que justificassem a retificação da CTF e mostrassem o efetivo direito creditório. Além disso, diz a Delegacia de São Paulo, somente DPJ não faria prova do alegado, com aspas, parênteses, com o que eu também concordo, mas vamos em frente. Aí trago a decisão e já vou ao voto, né? Pois bem, destaque inicial, e aqui é importante que eu faça referência aos dois processos, julgando esse, estamos julgando o outro. O crédito discutido nesse processo, 2008-21, é o mesmo que se discute no processo 2008-14, a mesma interessada e igualmente apreciado nessa mesma sessão, referindo-se a dois pérdidos compensáveis. Então, aí os dois números. Antes de qualquer análise, registro a lamentável ausência de cópias nos autos dos pérdidos citados. Fato que, por óbvio, dificulta a verificação e correção dos números relativos à compensação pretendida. Em outro dizer, ainda que se possa, à vista dos documentos encartados, aferir o pedido da recorrente em termos de direito creditório, a mesma aferição conclusiva não poderá ser feita acerca da compensação pretendida, pois que é impossível se saber o que e quanto se pretende compensar.
Não tem nada nos autos. Feita a ressalva, igualmente registro que, embora com formalizações independentes, o entendimento expresso pelo relator nesse processo será igualmente aplicado ao processo 2008-14, como diga-se, foi requerido pela própria recorrente. A própria recorrente pediu isso. Basicamente, eu já li esse quadro fático, já disse o que disse a DEINF, e agora vou para o contribuinte juntou. Prefacialmente, há aspectos que devem ser balanceados. A possibilidade de correção da DIP, da DCTF, também já tratamos disso várias vezes, trata do parecer normativo COSIT 2, posso ir descendo, porque aqui é tudo voto que a gente já conhece, e já estou agora a respeito da juntada de novas provas. Finalzinho das folhas 8. Demais disso, e tão importante quanto o primeiro, há que se ter em conta o preceito específico da letra C do parágrafo 4 do artigo 16 do PAF, que diz: a prova documental será apresentada na impugnação, precluído o direito de impugnante fazer em outro momento, a menos que destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos nos autos. Pois bem, no caso, está-se claramente diante desses fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, especificamente a manifestação da adição à CODE, que é, aspas, a IPPJ só, por si só, não tem um condão de demonstrar o direito creditório e tal, e vou no final, sendo, portanto, necessária juntar documentos para provar tal relação. E foi justamente o que fez a recorrente, trazendo aos autos a sua escrituração. Então, inquestionável, em sede de recurso voluntário, a recorrente trouxe as provas exigidas de modo que seu pedido pudesse ser mais bem analisado e o fez com a mais soberana das provas, os seus registros contábeis. Estão as folhas aí. Cabendo lembrar que a escrituração faz prova a favor da pessoa jurídica, de acordo com os fundamentos que eu trago aí. Então, o microfone é aberto com o cachorrinho. Trago também jurisprudência e continuo. Folhas 10. Assim, juntada a escrituração, ainda que somente em grau recursal, deve ser deferida, impondo verificar se a pretensão da recorrente tem fundamento. Antes, cabe uma breve digressão sobre a legislação vigente quando ocorrer os fatos que aqui se apreciam. Isso é importante, que é uma novidade, pelo menos, não me lembro de ter julgado nenhum caso assim. Da medida provisória número 2222, de 4/9/2011, vigência e efeitos. Em 5 de setembro de 2001, foi publicada no Diário Oficial a medida provisória 2222, dispondo que, a partir de 1º de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos oferidos nas aplicações e recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de entidades abertas e previdências complementares e sociedades seguradoras que operassem planos de benefícios de caráter previdenciário ficariam sujeitos à incidência do imposto de renda de acordo com as normas tributáveis aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas não financeiras, artigo 1º. Enquanto que o artigo 2º, que nos interessa, previa a possibilidade de opção pelas entidades abertas e fechadas por um regime tributário especial, cabendo-lhes escolher a sistemática que considerassem mais vantajosa. Eu trago os dispositivos e negritei aquilo que é importante. Então, eu resumo esse dispositivo nesse amarelo que eu destaquei aí. Então, a situação trazida pela medida provisória é a seguinte: regra geral do artigo 1º, consistia na tributação normal dos ganhos com a compensação do imposto na fonte. O imposto incidia na fonte, a alíquota de 20% sobre todos os rendimentos e ganhos proporcionados por recursos provenientes de aportes e contribuições durante o período de acumulação, e ao final do período de apuração, a entidade apuraria o imposto de renda da pessoa jurídica, abatendo as retenções realizadas ao longo do ano. Tratava-se da regra aplicável para toda e qualquer pessoa jurídica. Regra especial do artigo 2º, chamado RET, Regime Especial de Tributação. Previa a incidência do imposto sobre os referidos rendimentos, alíquota de 20%, mas se utilizava de sistemática diferenciada e alternativa, limitando que o valor inicialmente apurado pela aplicação da alíquota de 20% sobre os ganhos e rendimentos das provisões, reservas técnicas e fundos e sobre os demais resultados positivos, tivesse o resultado limitado ao produto do valor da contribuição da pessoa jurídica pelo percentual resultante da diferença entre 1. A soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro, inclusive adicionais. E 2, 80% da alíquota máxima da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Para melhor compreensão, veja o quadro abaixo que eu trago aí. Alíquota do PJ mais adicional 25, CSL 9, dá 34, alíquota máxima da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física 27,5, limite 80% da tabela progressiva da pessoa física, que é o RET, dá 22, alíquota aplicável, no caso, é 12%. Resumindo, em face da vigência da MP, as entidades fechadas de previdência, ao invés de assumir a regra geral de apuração do artigo 1º, tinham opcionalmente a possibilidade de calcular e recolher os tributos na forma trazida, ou seja, com a aplicação do percentual de 12% sobre os aportes feitos pela patrocinadora do fundo. Ocorre que a referida MP, mesmo vigendo por apenas 3 anos, revogada a partir de 1º de janeiro de 2005, pelo artigo 9 da 11.053, produziu seus efeitos de 2002 a 2004, englobando, pois, os fatos aqui tratados, que são do ano calendário 2003,
e que teriam na posição da contribuinte dado origem ao direito creditório que pretende ver reconhecido. E é disso que se passa a tratar. No pedido da recorrente, como exaustivamente vista, refrega, sim, sem verificar se procede os argumentos da recorrente e que teria direito a repetir do indébito surgido em razão do recolhimento maior desse valor citado. Já trago, não vou reproduzir o que ele fala, que é o mesmo assunto, dizendo que fez o recolhimento de 561 mil, e eu trago o quadro que ele estampou, era 560, segundo o contribuinte, era 561, devia ter pago 416, tem uma diferença de 145, como pagou com atraso, vai para 149. O despacho decisório negou, alegando que foram localizados um ou mais pagamentos mas já utilizados, enquanto a decisão recorrida afirmou oposição na ausência de provas. Muito bem, quanto à posição da DRF com a entrega da DCTF retificadora pela contribuinte, o cenário mudou, restando ver se as provas agora trazidas pela recorrente, em conjunto com o recurso voluntário e a dinâmica imprimida pela MP 222, permite concluir pelo acolhimento da tese recursal. Pois bem, na forma da MP referida, o cálculo do tributo a recolher pelos optantes pelo RET, que é o caso, impõe a seguinte construção, como já demonstrado nesse voto. O valor dos aportes da patrocinador do fundo, vezes 12%, que seria 34%, menos 80%, vezes 27,5%. Procedendo à apreciação das provas, balancetes contábeis, vejo que razão cabe à recorrente. Confira-se base de 20%. Aí eu trago o balancete de março, o balancete de junho, e conferindo com a base de 12%, depois eu trago o balancete de março e com os detalhes. Todos os valores já em detalhes. Assumindo a forma do RET, estou no finalzinho das folhas 14. Assumindo a forma do RET, a partir dos dados contábeis trazidos nos balancetes de verificação, tem-se a seguinte posição. Rendimentos de renda fixa, 5.233. Rendimentos de empréstimo, 63 mil. Total 5.296. 20% daria 1.059 para recorrer. Como o contribuinte faz a opção pelo RET, a contribuição da patrocinadora, que está estampado acima, que eu reproduzi aí, em cima, antes, é só conferir, a contribuição da patrocinadora, que é justamente o Grupo Hermílio de Moraes, doutor Antim, é 3.471.000, 12%, 416. Então, ela pode optar, ou paga 1,59, 1.059, ou paga 416. É claro, optou por 416. Pois bem, comparando-se os dados apurados por esse relator com os apontados pela recorrente e seu recurso voluntário, tem-se a seguinte posição. Aí eu trago exatamente a mesma coisa. Demonstrativos que se encontram reproduzidos na LPJ no calendário 2003, está sobrando 3 aqui, entregue pela contribuinte ficha 19, cálculo do imposto de renda pelo RET, folha 103. Com isso, confirma-se a alegação da recorrente de que o montante correto para o segundo trimestre de 2003, a partir da norma legislativa da 222, seria 416 e não 561, e que foi recolhido com atraso em 6/8, no total de 578 mil, que eu reproduzo aí. Nesse cenário, considerando que o valor foi resgatado a destempo, com acréscimos, o valor atualizado a ser repetido é de 149 mil, conforme abaixo se demonstra, eu reproduzi aí também. Conclusão, em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se robustecer estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente tenham vindo a apreciação nesse colegiado, ou seja, em segunda instância, o que motivou a decisão recorrida de improver a manifestação de inconformidade, justamente pela ausência de documentação. Igualmente, aferidos os cálculos, há que se deferir o direito creditório de 145 mil, valor original, resultado da diferença entre o montante recolhido e o efetivamente devido, ou 149 mil nos valores atualizados. Desse modo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de 145 ou 149, sem, entretanto, homologar as compensações intentadas, tendo em vista a não juntada aos autos de cópia dos perdicompras, de modo a permitir a verificação do montante e tributo que se pretendeu compensar, a observação já feita no prefácio desse voto. Reafirme-se que o direito creditório aqui reconhecido é o mesmo que se reconhece num processo ou outro, da mesma interessada e igualmente apreciado nessa mesma sessão de julgamento. Assim, afastado definitivamente o óbvio ao reconhecimento do direito creditório, dou provimento ao recurso voluntário. É o voto. Nem ia falar nada? Tudo certo aí? Então tá bom. Algum comentário? Eu ia elogiar o voto, viu? Olha. A única coisa que eu fico um pouco preocupado, mas eu acho que eu escrevi assim, bem destacado, que são dois processos, é o mesmo valor, né? Quer dizer, não é em dobro, né? Espero que a DRF não use em dobro, né? Não sei como é que eles fazem essa contemplação de valores lá, né? Na verdade, como não tem pé de conta aqui, eu poderia dizer 145 menos tanto, né? E no outro, 145 menos tanto, tanto. Mas não tem o pé de conta, então, está em aberto. É aberto. Eu não sei como é que a DRF controla isso lá, né? Mas o voto é esse.
A DRF tem um controle do PDCOM, que gera o crédito, né? Eu acho que não vai ter risco. Vai ser por ordem de chegada. Espero que sim. Bom, então é isso aí, né? Dado o provimento nessas, todos de acordo, unânime. Agora voltamos ao que falta, antes da nossa vista em mesa. O item 56 da pauta, acho que é do Iágaro. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Acharam? Qual item, presidente? O item 56, é do Iágaro. Okay. 56. Já vou abrir aqui, né? Faltou. WIM, ou WIM, não sei. WIM, Comércio Exterior. Relatoria do Conselheiro Iágaro. Pois não, Iágaro. Bom, vamos lá, então. Recurso voluntário da contradição da DRJ de São Paulo 1, que julgou lançamento do imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Né? Embora o procedimento de fiscalização tenha sido com a motivação de movimentação financeira incompatível, ou seja, a origem do procedimento, a atuação decorreu de omissão de receitas a partir do cotejamento das notas fiscais emitidas nos anos calendário 2004 e 2005, no valor de R$1.600.000, né, em valores arredondados. Ao passo que o contribuinte havia reconhecido apenas receitas declaradas, que, no seu entender, se referem a comissões no valor de R$4.050 e R$26.300, respectivamente. Conforme consignado no termo de constatação, o contribuinte era optante do lucro presumido, mas não dispunha de qualquer forma de escrituração, nem mesmo livro caixa, como previsto no então regulamento do Imposto de Renda 99, artigo 527. Em impugnação, o sujeito passivo arguiu ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, contraditória à defesa, e que a autifração lavrada fora do estabelecimento da empresa resultaria em vício do ato constitutivo, que a autoridade lançadora não intimou a autuada para a apresentação dos registros necessários e tampouco concedeu-lhe prazo para tal. Houve quebra de seu sigilo bancário, que a autuação partiu de forma equivocada para considerar como crédito o que era apenas o somatório das movimentações, que não considerou a real atividade da empresa como prestadora de serviço, mas como comerciante, que a análise da escrituração contábil é a atividade privativa de contador, inscrita no CRC, alegou que houve nulidade do auto de infração por não observância do inciso 5º do artigo 10 do Decreto 235, né? Aduziu que sua atividade é de importação por conta e ordem de terceiro, e a receita bruta é o valor dos serviços que a autoridade lançadora se valeu da movimentação financeira desprezando o livro caixa, anexo à impugnação, foi desconsiderado no procedimento de fiscalização. Que as notas fiscais não significam que a mercadoria seja sua propriedade ou que exerça atividade de revenda, e que não foram aduzidos os valores declarados e pagos a títulos de PIS e da COFINS. A DRJ deu provimento parcial à impugnação, afastando as preliminares de nulidade, enquanto ao mérito manter o lançamento com base na prova direta, notas fiscais, ao contrário do alegado pelo sujeito passivo, que teria sido com presunção de receitas. Quanto ao lançamento do PIS e da COFINS, houve redução dos valores exigidos em relação às notas fiscais que havia identidade de produtos importados e revendidos, e contratos de importação por conta e ordem de terceiros, conforme artigo 12 da IN 247/2000. Além disso, a DRJ reduziu a exigência dessas contribuições em relação aos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2004 e 2005, em razão da utilização equivocada pela fiscalização da receita trimestral. Por fim, entendeu ser improcedente as alegações de não dedução dos valores declarados ou pagos. Aqui eu transcrevo a ementa da DRJ, né? E em recurso voluntário, a recorrente repisa parte dos argumentos traduzidos na impugnação, em especial que ofere receitas pela prestação de serviço, que a autoridade lançadora imputou presunções ao considerar como receita a discrepância dos valores informados à tributação com aquelas movimentadas em conta corrente. Alega que comprovou a origem dos depósitos efetuados e que as notas fiscais não revelam a sua capacidade contributiva. Que os adquirentes deveriam ser chamados como solidários nos termos do artigo 27 da Lei 10.637 de 2002 e que a ausência de prova pericial impediu a demonstração correta da base de cálculo. Que houve ofensa ao princípio da verdade material ao se limitar ao alegar que o ônus da prova compete a quem alega, no caso, a atividade de prestação de serviço, e que o lançamento acometeu a presunção, aqui nas palavras do contribuinte, acometeu a presunção relativa na qualidade de absoluta,
extirpando qualquer possibilidade da autuada em ele dita. Ao final, requer o reconhecimento da inexistência da omissão de receita, nulidade do lançamento, processamento de defesa, nulidade pelo não chamamento dos adquirentes das mercadorias e insubsistência da requalificação das atividades exercidas pela recorrente. É o relatório, a recorrente foi cientificada, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos dele, toma conhecimento. Sobre o mérito, o primeiro ponto, sobre a real atividade desenvolvida e o lançamento de RPJ e da CSL. A recorrente alega que ofere receitas pela prestação de serviços e o ato de lançamento imputou presunções ao considerar como receita, né, aqui nas palavras do contribuinte, a discrepância dos valores informados da tributação com aqueles movimentados em conta corrente. Alega ainda que comprovou o desses depósitos efetuados e que as nossas fiscais não revelariam sua capacidade contributiva. Preliminarmente, em que pese o que consta no termo de constatação fiscal e na decisão de primeira instância, isto é, de que o lançamento não se deu por presunção legal, com base em movimentação financeira incompatível com a receita declarada, mas com base em prova direta, a partir das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, parte significativa da peça recursal se funda no fato de que a autoridade lançadora teria se valido da presunção com base nesse fato, para a constituição do lançamento. Isto não ocorreu. A insurgência da recorrente, em especial sobre os valores lançados a título de RPJ e CSL, se funda no argumento desprovido de elementos probatórios e que as notas fiscais não se referiam a vendas, mas apenas a parte do valor dessas notas fiscais de venda relativa à prestação de serviço relativa à receita do sujeito passivo. As planilhas relativas às notas fiscais emitidas, né, no valor de R$1.041.603.000 dos anos 2004 e 2005, respectivamente, são os únicos elementos probatórios do processo que comprovam a receita oferida no período. A ausência de provas que infirmem os valores consignados nas notas fiscais de venda, nos termos do artigo 3732 do CPC, como, por exemplo, de que a atividade dita como realizada seja exclusivamente a prestação de serviço, tais como notas fiscais e símbolos remessas de produtos importados por conta e ordem, devidamente acompanhados de notas fiscais de prestação de serviço, sequer permite o início de qualquer análise sobre o ponto de vista da probabilidade fática dos fatos alegados pela recorrente. Como consignado na recorrida decisão, ao optar o contribuinte pela forma de tributação do lucro presumido, a quantificação da base de cálculo do RPJ da CSL se dá a partir de uma base conhecida e verificável, no caso, as notas fiscais de venda emitidas pelo sujeito passivo. Em contraposição à apuração pelo lucro real, onde os custos e despesas envolvidos são deduzidos da respectiva receita no período de apuração. A forma de tributação com presunção do lucro é fundamento do 518 do RIR e no artigo 20 da 9249. Né? Aqui eu não vou tomar tempo dos senhores citando. Né? Assim, em relação ao RPJ e SSL, não merece reparo o lançamento, que presume o lucro tributável com base nas notas fiscais de venda diante da pretérita opção do contribuinte. Posso seguir adiante, presidente? Os demais? Solidariedade dos adquirentes. Alega a recorrente que os adquirentes deveriam ser chamados como solidários nos termos do artigo 27 da 10637. Né? Eu vou só citar o artigo aqui, porque ele é uma coisa nova aqui. A operação de comércio exterior realizada mediante a utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem desde para fins de aplicação do disposto nos artigos 78 e 81 da medida provisória 2158. E aqui fala da questão de operação de comércio exterior. Alega que o lançamento seria nulo em razão do não chamamento dos adquirentes de mercadorias. A responsabilidade solidária adentrada não diz respeito aos tributos devidos pela recorrente como sujeito passivo de renda oferida, mas aos tributos devidos em razão do desembaraço aduaneiro, quando a importação é realizada por conta e ordem. Logo, ainda que fosse possível algo equivalente à denunciação à lide no direito processual civil, materialmente a solidariedade aventada não se aplica. A ausência de prova pericial sobre a correta base de cálculo. A recorrente pugna que a ausência de prova pericial impediu a demonstração da correta base de cálculo, com ofensa ao princípio da verdade material da decisão de primeira instância, ao se limitar a alegar que o ônus da prova compete a quem alega, no caso, a atividade de prestação de serviços, e que o lançamento, em suas palavras, acometeu a presunção relativa na qualidade absoluta, estipulando qualquer possibilidade de dar autuada em ele dito. Conforme consignado na impugnação, folha 130.152, o sujeito passivo requereu que seja deferida a realização de perícia bancária em conta da empresa requerente para que seja realmente identificadas as operações em confronto com as declarações e documentos apostados pela impugnante.
alega que houve nulidade por cessamento de defesa e respeito ao devido processo legal pela não realização da nova auditoria contábil. Como registrado na referida decisão e anteriormente nesse voto, quando foi abordado o ponto sobre a real atividade desenvolvida e o lançamento do IRPJ da CSL, o lançamento não se deu com base em presunção legal por créditos em conta corrente bancária, mas com base em prova direta a partir das notas fiscais de venda emitidas pelo sujeito passivo. Logo, absolutamente expicienda a realização de prova pericial. Concluindo, ao final, não subsistem os pedidos de reconhecimento da inexistência de omissão de receita ou da indevida requalificação das atividades exercidas pela recorrente, uma vez que a omissão de receitas restou devidamente comprovada pelas notas fiscais de sua emissão. Assim, voto no sentido de negar o provimento do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Esse é o voto, cara. O Iago, está negando o provimento do recurso e tem imputação de responsabilidade? Você leu aí, é isso? Não, ele estava invocando, como o lançamento está sendo feito contra ele queria trazer os importadores junto com os responsáveis, e utilizando o dispositivo da 10637, que regula a figura dos reais adquirentes. Na 10637, quando foi criado esse artigo 27, foi o seguinte: havia muita importação por interpostas pessoas, e depois era direcionado para o. Então, esse artigo ele se destina a isso. Uma interposta pessoa que às vezes faz a importação não paga o IPI lá no desembaraço, na segunda fase, e aí vai para um adquirente, terceiro adquirente que existe de fato, que é o réu importador. Mas não se aplica esse caso aqui, não. Então, são só os lançamentos, então. São os lançamentos, exatamente. Tá. Alguém quer se manifestar? Podemos votar. A Paula caiu. Estou aqui. Podemos votar, Paula? Ninguém vai manifestar. Marco? Acompanha, presidente. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Correlator. Também unânime, negado o provimento. Bom, encerramos aqui o que nós tínhamos. Agora temos 3 processos com vista em mesa. Iago, desculpa, só para anotar aqui na pauta, como é que foi a decisão final mesmo? Negado o provimento. Negado o provimento, né? Isso. Simples. Agora nós temos 3 vistas em mesa. Os itens 15, 36 e 72. Vamos começar com o 15? Vamos lá. Item 15. Qual era o motivo da vista em mesa? Aquele do erro ou dos 30 dias, presidente? Era concedido por Conselho Luciano, nós já discutimos isso. Tá. Bom, mas está aberto o debate, vamos conversar um pouco sobre isso, 5 minutos pelo menos. Eu só queria deixar claro que... A relatoria é sua, né, Evandro? Então dá uma... Essa questão dos 30 dias eu nem trouxe nos meus argumentos. Isso só consta do voto de Edeli. Então eu estou excluindo. Vou excluir esse voto, a citação a esse voto de Edeli. E vou manter deferimento, considerando o erro descusável, considerando que o contribuinte... Vamos lá, repetir. Ele pagou a multa de CTF dentro do prazo, pagou sem acréscimo, ele pagou os acréscimos legais também, que veio no termo de indeferimento da opção dentro do prazo, só que ele pagou os acréscimos, ainda tinha acréscimo nos acréscimos. Aí sobrou um valor, né, que ele pagou em fevereiro. Né? Aí ele entende que foi levado ao erro ali, porque não tinha juros. Eu estou considerando ali que ele cometeu um erro excusável, e é claro que, nesse caso, você tem que considerar a boa-fé e a intenção dele de pagar o débito. Então, por isso, eu estou dando provimento. Eu vou retirar, na medida do possível, o que faz referência a valor, para não ficar essa discussão se é 10, se é 15, se é 20. E aquela questão do prazo, eu nem cheguei a tocar, né? Mas está lá no voto de Edeli, e começaram a pegar aquilo ali, como se eu tivesse colocado como argumento. Eu não coloquei como argumento. Mas aí, para cortar qualquer celeuma, eu vou tirar a referência àquele voto. Você tira aquilo ali, mas mantém, tendo em vista a boa-fé, caso a caso. Você entendeu que, nesse caso, como ele pagou uma vez, 2, 3, foi juntando tudo que pagou. É isso aí, o resumo desse caso foi esse, né? Exatamente isso. Tá, então, vamos agora a análise de cada um. Eu vou refazer o pedido de colher os votos para que possamos definir isso aqui. Marco?
Está lembrado como você votou nisso? Sim, votei divergindo, tá, para negar provimento. Eu entendi que a questão aqui é a questão dos juros, né, Evandro? Sim. E que o contribuinte até ele tentou pagar, mas pagou errado. Sim. Ao entendimento de parte do colegiado, eu até respeito a posição de que, mas a informação do termo aqui é indeferimento ou opção. Opção, na realidade, a opção, até com o maior gravame, né, a opção, o contribuinte faz a opção e passa a acessar todas as informações via PGD. Então, ele tem informação dos débitos via PGD, não recebe necessariamente uma notificação dos débitos pendentes. Então, por exemplo, assim, deixa eu para contextualizar melhor porque da minha divergência. Diferente da exclusão, são dois momentos, duas coisas bem diferentes. Tá? Se vocês querem, se há uma intenção de abrir o leque interpretativo legal, tá? Usando até um eufemismo, o contribuinte, quando faz a opção, chega lá em novembro, dezembro, janeiro, tá? Ele adere a um sistema do Simples Nacional, tá? E ele passa a consultar todas as pendências dele a partir do momento dessa pré-opção, aonde ele verifica todas as pendências. Então, digamos, vamos tratar uma situação bem normal. Cheguei em dezembro. A partir do ano que vem eu quero para recolher o Simples Nacional. Ele vai lá, entra no sistema, adere, o sistema abre, verifica todas as pendências dele, e ele já sabe, tanto pela lei quanto pela essa adesão prévia, de que ele tem até 31 de janeiro para sanar todas as pendências. Aí, no caso aqui concreto, o contribuinte foi lá e consultou, tenho, sei lá, desculpe até se não foi exatamente isso, mas eu tenho uma multa para pagar. Só que essa multa, aparece o fato gerador, aparece qual é a data que ela venceu, aí ele vai lá e paga o valor histórico dessa multa. Só que teria os juros para pagar. E ficou pendente isso. Então, quando chega lá em 31 de janeiro, ele termina o prazo, digamos que ele pagou sem os juros, porque ele não atentou a esse detalhe, ele não foi diligente o bastante. O erro é excusável, todo erro é excusável. A gente não está falando que o contribuinte é doloso, ele agiu com dolo para não pagar os juros. Tá? Ele é culposo. Para mim, está tranquilo, até porque o contribuinte depois tentou sanar isso. É a alegação do erro aí, excusável. Só que todo erro tem consequências. Não interessa se é doloso ou culposo, ele tem consequências. Se eu deixar de pagar um boleto do condomínio meu no dia do vencimento e pagar no dia seguinte, vai ter multa. Não interessa se eu não pude, eu estava doente, estava até no hospital. Então, o fato de ser um erro excusável vai retirar a vontade dele. Eventuais aplicações penais, eventuais explicações... mas é um exagero a questão da norma tributária. A questão da norma tributária é que ela tem limites também. Não podemos começar a abrir o leque de possibilidades de datas, tipo, mas é R$1, ou R$6, ou R$100, ou, foi no dia seguinte lá e sanou. Não, tem prazo. Se nós começarmos a desrespeitar aqui, nós, como órgão colegiado, tá, julgador administrativo, começarmos a desrespeitar as regras que estão em lei, tá, nós corremos o risco. Nesse caso de opção, eu considero mais agravante ainda, porque o contribuinte, ele adere, ele passa a acessar todas as pendências dele, ele tem um prazo que, dependendo do momento da adesão dele, tem até 31 de janeiro para sanar. Então, nesse caso aqui, para mim, assim, mas eu paguei, chega lá em 31 de janeiro, ele paga a multa sem juros. Olha, qualquer contribuinte, um pouco diligente com as suas obrigações tributárias, sabe que elas têm penalidades pecuniárias pagas pós-prazo. Tá? Eu sei que se eu não pagar o DOC do meu condomínio no dia 10, dia 11 vai ter uma multa lá de 2% e mais juros. Tá? Então, por isso que eu sempre pago já no dia 1º, dia 2, para evitar estresse. Então, se o contribuinte chega lá em novembro, dezembro, adere ao Simples Nacional, faz uma opção, essa opção é previamente admitida, mas ele tem até 31 de janeiro para regularizar isso. Nesse interim, ele tem que verificar todas as pendências dele e verificar se tem juros ou multa, tá? E pagar. Isso aí está tranquilo. Mas o sistema só informou o valor histórico. O sistema forma o valor histórico e forma o fato gerador, tá? Eu já olhei algumas telas em outros processos, até para me posicionar melhor aqui, e forma o fato, e quando venceu esse tributo, se é multa principal, ou qual pendência que ficou. Então, na realidade,
nós estamos aqui, mas ele errou, ele não pagou tudo que deveria, ele não atentou que teve juros. Tudo bem, ótimo, ninguém vai ser processado penalmente por isso, não há uma vontade aqui, mas ele errou, tá? Ele errou muito deliberadamente, infelizmente as consequências são essas. Nós começamos a abrir o leque de possibilidades. Então, assim, eu não vou nem adentrar no mérito da questão de exclusão, que é diferente um pouco a perspectiva, mas também vou manter a mesma posição. Mas eu mudo alguns argumentos. Mas na opção, para mim, é mais agravante ainda, porque o contribuinte tem, desde o momento que ele tem interesse de optar até 31 de janeiro, prazo para verificar todas as pendências e regularizar elas corretamente. Então, presidente, eu vou divergir. Desculpe, o microfone está desligado. O Marco divergiu pagando. Evandro, vou facilitar para mim, né? Teve pagamento total, independentemente do prazo, teve pagamento total dos valores? Teve. Integral, né? Mesmo os juros que sobraram, ele pagou depois... Mesmo os juros dos juros foram pagos. Então, eu voto também para... Eu voto com o relator, que está na mesma, né? Ok. Evandro Júnior. Com o relator. Iago. Eu só em resposta ao Marco, eu acho que o Evandro deixou claro aqui que houve uma sequência de erros aqui, né? E se tratava de ele fala assim que após o sistema de deferimento, ele foi cobrado 77 e ele sanou esse erro excusável no dia 19/2, ou seja, não é uma coisa que ele ele insistiu no erro, ele não reconheceu esse erro. E se trata de uma penalidade multa isolada que, olha, é comum nós vemos os contribuintes acharem que essa multa não tem acréscimo legal. Não é tão assim, fato notório como a gente imagina que nós que estamos aqui nesse meio. Então, por essas razões, presidente, eu vou acompanhar o relatório. Paula. Eu mantenho também a minha posição e acompanho o relator. Luciano. Presidente, pois não? Eu não estava te ouvindo, pois não. Tá. Eu entendo que existe diferença, sim, entre opção e a exclusão, e, nesse caso, eu entendo que a fundamentação do relator em relação a erro excusável, ela tem base e eu vou acompanhar. Bom, eu vou acompanhar a divergência, apenas adicionalmente complementar com meia dúzia de palavras que o Marco disse. Eu comungo exatamente o mesmo ponto de vista. Eu não nego que o contribuinte, a boa vontade do contribuinte, o interesse do contribuinte em resolver, tanto que resolveu, né? E esse caso é bem emblemático, porque tinha um valor, pagou, depois tinha uma diferença, ele pagou, tinha mais outra diferença que ele foi atrás, que realmente é bem emblemático esse caso, né? Sem contar os valores são irrisórios, mas não estou entrando nesse mérito aí. O que me preocupa, e o Marco posicionou muito bem, é a lei. E eu não vejo que nós, eu estou falando do meu ponto de vista, já disse ontem, vou repetir agora, o Marco falou a mesma coisa, eu não vejo como nós, julgadores administrativos, podemos afastar lei plenamente vigente. E a lei está vigente, a lei não dá essa abertura, dizendo, mas o contribuinte tentou pagar de novo, ele foi bonzinho, ele correu atrás. Não está escrito em lugar algum. A lei é a lei, é dura ou é boa, mas é a lei. O Marco posicionou muito bem no negócio do condomínio e serve para qualquer um de nós. Dia 30 de abril tem o imposto de renda da pessoa física, às 8 horas da noite encerra a transmissão. Se você não transmitir, no dia seguinte tem R$ 165,74 de multa, salvo se você tiver imposto ainda paga, vai dar mais ainda, porque tem um percentual lá em cima disso. Mas eu consegui transmitir a 8 horas, 20 horas e 1 minuto, não dá mais. E assim também no banco, se você estiver devendo lá ou licenciamento de IPVA no seu carro, for pagar no banco, no dia seguinte, já tem multa. Então, há um corte, a lei faz um corte. Aposentadoria com 65 anos, mas eu tenho 65 anos e um dia, ou tem 59 e 364 dias, tem um corte. Isso não adianta falar. O Júnior, você já falou, Júnior, só eu vou falar agora, por favor. Há um corte, a lei fixa um momento. Então, eu não consigo ver, francamente, cada um resolve o seu ponto de vista e declina o voto do jeito que achar melhor. Eu não tenho a condição de votar contra a lei. Eu acho que não cabe a nós, jogadores administrativos, eu posso interpretar a lei,
Eu posso dizer uma despesa, como nós julgamos aí despesas, um processo meu, do IAGRO, essas despesas são necessárias, não são usuais, não são. Esse recibo, um processo, acho que do Pagano, esse recibo, Luciano, esse recibo é válido, não é, não bate com o que está no banco, o aparecer normativo 2 é bom, é ruim, vamos interpretar, você pede, eu já interpretei um caso de simples aqui, para mim não é cessão de mão de obra, é portaria, é serviço, isso é interpretação. O Marco já interpretou ontem que negócio do contrato da empresa, o KNAI. Agora, a lei diz, 31 de janeiro, se não estiver regularizado, não pode entrar no Simples. Eu não posso dizer que de 18 de fevereiro pode. Vocês vão me desculpar, vocês já fizeram o ponto de vista de vocês, vai ter mais 2 processos, cada um pode... Mas agora era para votar, agora era para votar, não era para trazer ponto de vista, né? Mas eu estou falando o meu ponto de vista, que todo mundo falou, o Marco falou, sim, mas agora era a hora para votar. Eu estou declinando meu voto, o Marco falou, declinou a posição dele, declinou o voto. Eu estou fazendo minha posição e declinando meu voto. Já disse que eu divirjo pelos motivos expostos. Eu tenho o direito e a obrigação de dizer porque eu estou divergindo. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Então, julgamento encerrado por maioria de votos. Vai ter mais coisa que você, Evandro. Não estou sendo contra você, eu estou só dizendo... Eu gostaria de falar também, porque vocês começam a dar exemplos que não se aplicam ao caso. Começa a falar um pouquinho, eu não acabei de votar ainda. Então tá, fica à vontade, para terminar. Completando e fazendo uma correlação. Há outros processos que estão, inclusive, com pedido de vista, que também o contribuinte foi transmitir não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que o argumento está sendo usado. O contribuinte foi transmitir uma declaração de imposto de renda, não conseguiu, e alegou que não conseguiu porque o sistema está atrasado. Vai transmitir no dia seguinte. Pode. É a mesma coisa. Não, vocês podem dizer que não é, cada um faz o ponto de vista que acha que tem que ser. Mas é a mesma coisa. O mesmo contribuinte aqui que diz que não conseguiu pagar porque o sistema da Receita não dá informação com os acréscimos, o outro disse lá, eu não consegui transmitir porque o sistema travou. E assim vai ser sucessivamente. Então, eu penso, do meu ponto de vista, a lei fixa, eu sigo a lei. Há uma regulamentação, sigo o regulamento. Agora, lei interpretativa ou interpretada, aí é outra coisa. Agora, prazo de pagamento, prazo de opção, eu não consigo ver. Eu não posso entregar minha declaração de pessoa física dia 1º de maio. Eu posso, mas tem penalidade. Se você provar que houve um erro no sistema, pode sim. Consegue, tá bom. Meu voto é nesse sentido, então divido a completa divergência. Pode falar aí, Ivan. Primeiro, eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou indo contra a lei. Eu estou interpretando toda a situação que houve, entendo que a administração contribuiu para o erro, entendo que, na visão do contribuinte, ele cumpriu com a obrigação, já que ele pagou os acréscimos dentro do prazo, né? E já que estão dando exemplos aqui, eu vou comparar essa situação aqui com a mesma situação que a turma votou por unanimidade, que foi quando o contribuinte informou uma atividade vedada no DBE. Então, se a gente for olhar a lei, dizer, não, a lei tem que ser cumprida, né? A gente não podia identificar um erro ali. Se ele errou informando aquela atividade, não interessa. A lei diz que não pode. Se ele informar a atividade vedada, ele vai ser excluído também. Mas, mesmo assim, essa turma se pronunciou sobre o caso, entendeu que foi um erro o que aconteceu ali, né, e deu provimento ao recurso. Da mesma forma aqui, eu estou reconhecendo que ele teve um erro aqui, né, que a forma com que ele foi cobrado pela administração também contribuiu para que esse erro acontecesse, né, e para todos os efeitos, para ele estava pagando os acréscimos legais dessa multa do ICTF até 30 de janeiro, que foi a primeira cobrança que foi feita a ele pagou, né, e mesmo assim, quando olha, você tem ideia, ele não devia nem entender, porque ainda tinha sido cobrado a diferença dele, depois desse prazo. E mesmo assim, ele foi lá que pagou. Então, aqui eu entendo que eu não estou votando contra a lei nesse caso. Vou deixar isso claro. Muito bem, julgamento encerrado. Item seguinte, vista em mesa, a maioria de votos dado provimento ao recurso voluntário para manter o deferimento da opção do contribuinte pelo regime do Simples Nacional. Próximo item é o item 36 da pauta. 36, quem fez a relatoria, dá um resumo rápido para que a gente possa até ficar gravado. Relatoria da Júnia. Mesma coisa. Flávio Daniel da Silva. E eu tirei também... Mas a situação do Evandro foi bem característica. Ele devia, pagou, tem outra parte pagou, tem outra parte também pagou. O contribuinte pagou a multa, só que a multa
a multa principal, né, vamos dizer, pagou nos 30 dias, só que a multa da multa ele pagou assim que ficou sabendo que tinha sido excluído. Então, eu até comentei ontem, tanto essa situação, quanto a situação analisada na turma do Matosinho, quanto a situação analisada pelo Camerano, são exatamente essas as situações, tá? Ou seja, ele paga o montante do principal se refere à multa, ele paga esse montante nos 30 dias e depois, assim que cientificado, ele paga a multa, tá? A discussão, então, aqui é essa, a minha argumentação, o que eu trouxe foi, primeiro, esses precedentes do CARF, tirei o precedente da DELI, que não era razão de decidir, era só uma menção, tá? Porque a situação já é antiga, e eu falo aqui, que a gente está efetivamente fazendo é interpretar. É para isso que serve o julgador. E aí eu trago que nós temos aqui essa questão de erro excusável, de forma alguma é estranha ao CARF, isso não é excepcional. Na segunda sessão, isso já foi reiteradamente reconhecido em relação à ausência, né, a omissão de receita em razão de erros da fonte pagadora no informe de rendimentos. Isso, inclusive, virou súmula, tá? Atualmente é a súmula 73, que diz lá o erro no preenchimento da declaração de ajuste de imposto de renda causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não autoriza o lançamento da multa de ofício. Aí depois eu teço algumas considerações sobre a equidade, né? O que é equidade? Que ela está claramente prevista aí na lei. E, inclusive, cito um exemplo, ressalto o 112 do CTN, né? Que aqui sim ele é aplicado, né? Porque nós estamos falando de multa. E é isso. E no final eu ressalto só que, como diz Humberto Ávila, normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de texto. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Paula, queria falar? Está sem microfone. Não, eu queria dizer que tanto o Evandro quanto a Júnia, né, se prestaram, e a gente faz isso mesmo, eu várias vezes aqui nessa mesma sessão fiz isso, a alterar alguns trechos do nosso voto para deixar os demais conselheiros mais confortáveis para votar. Então, o julgamento está sendo pautado na questão do erro excusável, mas eu ainda ficaria confortável, não me sentiria desconfortável, na verdade, se os votos tivessem sido mantidos também na redação original, que eu entendo, sim, que aquele voto, ele é cabível nesses casos. Eu só queria fazer essa ressalva, que eu entendo e fiz também isso, né? A gente tenta acomodar para que todo mundo fique confortável nas votações, mas ainda assim, eu já antecipando, acompanho as duas decisões, como acompanhei a decisão anterior, mas me sentiria também confortável, não teria problema nenhum em votar e votar com os relatores na redação original. Alguém mais quer se manifestar nesse caso? Bom, eu presumo que a decisão é a mesma, né? Então, nem há necessidade de colher votos. Eu acredito que o Marco vai divergir e eu vou divergir também. Os demais mantêm a posição. É isso? Eu só tenho, na realidade, presidente, só queria esclarecer uma coisa, tá? Duas, na realidade. Primeiro, como eu abro a votação, tá? Não porque eu quero, mas com uma disposição aí do senhor próprio, se eu, por obrigação regimental, tá? Eu tenho que justificar por que eu estou divergindo. Então, eu não estou abrindo debates quando eu exponho, tá, em votação, no momento da votação, o meu pensamento. Eu tenho que, por obrigação regimental, tá? Eu peço que quem tiver alguma dúvida sobre isso, tá? O conselheiro que questionou, mas está querendo rediscutir o assunto na hora do voto. Não, eu, por obrigação regimental, ou eu acompanho, eu estou falando, por gentileza, ou eu acompanho, ou divirjo,
ou acompanho pelas conclusões. Se eu não acompanhar integralmente, eu tenho que justificar, tá? É a obrigação minha, tá? Então, só por isso. Então, não estou abrindo debate nenhum quando eu começo a falar para divergir. Nesse caso, eu também, tá? Só para esclarecer que eu entendo que prazo é algo peremptório, não é excusável, tá? Perder prazo não dá para categorizar como um erro excusável, tá? Então, prazo, para mim, é algo peremptório. Tá? O sistema foi feito para respeitar prazos, a nossa sociedade é convencionada para respeitar prazos, e prazo, para mim, é algo peremptório. Não existe desculpa de perder um prazo. Tá? Então, vou divergir. Bom, acho que os demais acompanham, né, a votação anterior, então, também por maioria de votos, né, foi dado o provimento, vencidos o Marco e eu, que votamos por negar provimento. Presidente, espera um pouquinho, eu só tenho mais uma única dúvida. Os R$6 e alguma coisa foram pagos, porque no voto não está dizendo isso. Tranquilo, pagou tudo. É que no voto está dizendo que tá faltando isso. Não. Pode olhar lá, inclusive na decisão. Não está faltando, não. É porque o que ele falou que tinha faltado, que era os 6,60, era uma multa. Mas se você verificar aí, tem pagamento, sim. Acho que tinha até a data. Quer ver? Eu devia ter colocado a data aqui, mas tem sim. Pode olhar aí no processo. Eu vejo, vou pegar aqui. Achou? Não, agora eu vou olhar o processo inteiro, porque não estou com a data aqui, mas tudo bem, vamos seguindo aí, pode ir. Mas você tem dúvida? Na verdade, desculpa, é que no voto não tem, e no acordo da DRJ também não tem. E eu vou achar, pode ir seguindo aí. Não, só falta mais um, vamos ver esse aqui agora. Depois o outro é o final. É o 72. Eu estou lembrado desse 6 e pouco, mas não lembro se você disse que estava pago. Aí realmente teve que ver. Estava assim. Presidente. Pois não, Ivan. Eu gostaria de falar. Eu acho que o conselheiro Marco interpretou errado aí o que eu falei. Na verdade, os novos argumentos estavam sendo trazidos posteriormente à abertura de divergência. Então, não foi no momento que ele trouxe os argumentos dele, eu acho que ele se equivocou na interpretação pela fala que ele trouxe. Só isso. Ok, registrado. Pagano, satisfeito aí? Presidente, eu não consegui encontrar o comprovante de pagamento dos 6 Eu vou achar. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver o item 72, aí eu dou um intervalinho de 5 minutos para um cafezinho, para encerrar a reunião e voltamos nele só para ver essa parte. Mas já está, inclusive, decidido, salvo se você mudar seu voto, a maioria de votos, tá? Então, agora, o item 72, enquanto dá uma olhada nesse voto aí, a Júnia, que é a relatora, né? Onde é que está escrito isso, que o Pagano tem dúvida se isso foi pago ou não. Sim. Que para ele é relevante. Item 72, que foi pedido de vista do presidente. Vai depender de você, Pagano. Agora, eu acho que para todos é relevante essa questão do pagamento. Sim, exatamente, para todos é relevante. Né? Mas, o Pagano, agora você vai ter que parar de ver isso, porque o item 72 é da sua relatoria, nós precisamos de você aqui para falar. Pois não, presidente, é o embargo. Então, ele é o embargos de declaração opostos por mim mesmo. Tá? Referente à divergência do que constou na ata e meu voto. Meu voto era para manter, né? Ou seja, negar provimento a recurso voluntário, não homologar as compensações, só que na ata ficou constante que a gente converteu o julgamento do recurso voluntário em resolução para converter em diligência.
Isso ocorreu devido a um erro no sistema, que acabou sobrepondo um voto sobre o outro, e aí, na hora de colher lá o voto, acabou ficando como resolução, em vez de negar provimento. Então, os embargos tratam, na verdade, exatamente disso. É um erro material, né, e uma contradição entre o voto e o que foi decidido pelo colegiado no acordo anterior. Basicamente é isso. A posição da Júnia, no caso, eu me lembro, se não me engano foi a Júnia, que ela não se lembrava do acordo. Foi por isso, né, Júnia, que você tinha visto em mesa, é isso? Você tinha alegado? Você não estava lembrado do que era a situação, é isso? Uhum. Então, como é que ficamos aí? Eu tenho que a Paula pediu o visto em mesa. Paula, que não estava lembrado do acordo, estava vendo a situação, de fato, né, qual era, né? Sim, eu olhei. Na verdade, a própria DRJ fez um pedido de diligência para verificar o crédito da contribuinte e fez uma análise bem detalhada desses créditos. O recurso voluntário da contribuinte, ela traz alguns pontos, mas que nesse pouco tempo, assim, e eu acho que aí o relator teve a oportunidade também de fazer, a DRJ, ela cotejou todos esses argumentos da recorrente com a documentação. Então, eu estou confortável em votar também. Eu sei que o pedido de vista em mesa foi meu, mas eu acompanho o relator. Entendi. Alguém mais quer se manifestar? Bom, então, a situação... Vamos lá, eu vou dizer o que eu tinha escrito aqui. Se houver modificação, a gente modifica, né, no item 72, né? 72. Como é que eu tinha registrado o dispositivo da decisão? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração para, com efeito infringente, sanar a contradição existente, o erro material constante no acordo embargado número 1.402 tal, e no mérito negar provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação entendida. Alguém diverge dessa posição final da... Se não tiver, é isso que nós votamos. Tá? E deixa eu completar só aqui, Ju, nesse caso o seu do item 26... Eu estou olhando. Não, só uma coisa, o item 26 não era opção, era exclusão, né? Júnior, no próprio... O que está em vista, né, para o Evandro? Não, o Climatex aqui era exclusão. É exclusão. Né? Júnior, está as folhas 12 e 20, e a comprovação do pagamento está no próprio acórdão recorrido, lá no item, mérito das disposições iniciais. Aí vem, a guisa de esclarecer a sua dúvida quanto à questão do REDARF, foi levada a efeito diligência quanto à unidade de origem, qual seja DRF Joaçaba, que as folhas 19 e 23 enviou sua resposta nos termos seguintes. A interessada comprovou o recolhimento do débito de RPJ, folhas 12, que foi oportunamente alocado, de acordo com as telas de folha 19, dessa feita, tal pendência foi sanada. No que tange a segunda pendência, qual seja de contribuição social, do valor original 932,34, as folhas 20, tendo sido amortizado por 2 pagamentos, como se demonstra. Então, deve ter aí as folhas 20. É folha 20? Diz aqui que é folha 20, mas... Deixa eu ver. Na verdade, esse pagamento foi a diligência que comprovou, foi a última diligência que comprovou que faltou R$6 e pouco. Então, eu não vi ainda o comprovante do recorrente pagando esses R$6 e pouco. Foi por isso. Ficou faltando esses R$6 e pouco depois da diligência ainda. Esse é o problema. Problema não, isso é uma questão minha, não é para todos, né? Então, Não, peraí, não é para todos, não. Se o contribuinte não paga... É para todos. Toda essa tese aí ele diz aqui... Desculpa, ele diz que foi efetuado no recurso voluntário, no item 2.3, ele diz que o pagamento de 6,61 foi efetuado em 1º de agosto de 2014, objeto esse pagamento de objeto de REDARF,
não concluído pela Receita, sendo necessário que a Receita proceda à devida alocação do pagamento de R$ 411,80 para posteriormente emitir essa diferença de R$ 6,61 para pagamento. Ele diz que pagou nessa data, mas que a Receita tem que fazer a alocação dos débitos. Então, de repente, seria o caso de outra diligência, para ver se esse valor foi pago mesmo. Deixa eu ver aqui se teve diligência. Não, teve, mas é porque era para ver, a primeira vez que eu fiz era só para ver o recolhimento do principal e qual era a origem dos R$6 que ele estava falando no recurso, entendeu? Mas ele menciona o pagamento, então eu parti da pressuposição de que aquilo ali já estava pago. Júnior, Paula, 5 minutos de intervalo, Isaías... Não, na diligência... Processo aí, só um minutinho, Paulo. 5 minutos de intervalo, suspende a gravação para que possamos olhar esse processo e ver se tem esse recolhimento ou não, porque muda totalmente a situação.